Como saber se o padre da minha igreja é da Teologia da Libertação? Pessoal, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Muita gente tem perguntado, eu falo Teologia da Libertação aqui, muita gente pergunta como é que eu vou saber se o padre da minha paróquia é da Teologia da Libertação. Primeiro, você precisa entender o seguinte, perceba. Teologia da Libertação é uma ladeira. A pessoa ela pode estar em vários níveis. Ela pode estar no comecinho, ela pode estar mais no meio ou mais afundado na teologia da libertação. Então tem vários níveis. Às vezes a pessoa até usa aquele anel de tucum, não quer dizer que todo mundo que usa anel de tucum é da teologia da libertação. Às vezes a pessoa usa porque achou bonitinho, contaram uma história triste para ela, falaram que aquele anel significa simplicidade, ela compra, mas ela não sabe que na verdade aquilo é um distintivo das pessoas que são da teologia da libertação. Aquilo é um clube, né? Que nem maçonaria, né? É um clube fechado, inclusive, de pessoas que são adeptas e convertidas à teologia da libertação, que nada mais é do que o comunismo na igreja, destruindo a igreja de dentro, para piorar a maior heresia de todos os tempos na igreja, como disse o Papa Bento XVI nos ensinou. Então veja, como é que você vai saber? Tem vários níveis, né? Primeiro, olha na mão do cara. Ele está com o anelzinho de tucum na mão? Se ele está, já tem uma grande chance dele ser. Bom, ele não está com o anel, mas ele fala umas coisas estranhas. Então, por exemplo, ele começa lá a fazer homilia e ao invés de falar do evangelho, ele começa a falar do Lula, livre. Ele começa a descer o pau no Bolsonaro. Ele usa a homilia inteira para falar de política, que não é o papel do padre. Ele tem que estar lá para explicar para você a parte espiritual. Você foi na igreja para quê? Comício político? Ou você foi na igreja para você ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida? Começa a falar de opção pelos pobres, começa a falar que, na verdade, Jesus ele veio para os pobres e não para os ricos. O que não é verdade, porque Jesus esteve na casa de várias pessoas ricas. Se fosse assim, ele não iria. Tá certo? Ele não fazia distinção. Você é pobre, vem comigo. Você é rico, sai para lá, bofe. Não era isso que ele fazia. Tá certo? Ao contrário, ele acolhia todo mundo pela fé. O que distinguia as pessoas é do coração e a fé e não o dinheiro do bolso ou a falta de dinheiro no bolso. Esse padre começa a dar um jeitinho de colocar a divisão entre homens e mulheres. Começa a falar a favor da mulherada e colocar a mulherada contra os homens em homilia, que eu já ouvi padre falando isso na teoria. Eu já ouvi padre fazer isso. Levanta a bola das mulheres, pega os homens e joga lá embaixo. Né? Inclusive, gente, eu já vi padre que coloca os filhos contra os pais na homilia. Eu já vi padre que começa a dar sermão nos pais e dizer, vocês que fazem isso para os seus filhos, isso também é divisão, está minando, inclusive, a autoridade dos pais, quando ele devia fazer o contrário. Devia dar sermão nos filhos, porque os filhos obedeçam aos pais. E não ser mais um comunista a ajudar a escola comunista também, que lá sempre tem os professores comunistas infiltrados na maior parte das escolas aí, não são todos, mas tem uma turminha militante que vai lá e desmerece você para os seus filhos. Diz que você não manda nada, seu filho que vá para o conselho tutelar e por aí vai. Envenena os filhos contra você. E vai o padre e ajuda. Ao invés de ajudar os pais, ajuda... Então tudo isso são sinônimos de conversão à teologia da libertação. Em vários níveis diferentes. Tá certo? Porque é bem isso. São níveis. Nem todo mundo é doutor em teologia da libertação. A teologia da libertação, ela precisa de funcionários, de empregados para a messe deles, né? E esses funcionários não precisam todos ser doutores. É como numa escola. Você tem a pessoa da limpeza, você tem um porteiro, você tem um inspetor de aluno, você tem vários níveis. Tem o professor, tem a diretora, tem a supervisora, tem a diretoria de ensino. Você tem vários níveis. Nem sempre aquela pessoa que está ali precisa saber de tudo. Ela precisa saber só de um pedacinho, só porque ela tem que fazer errado para o comunismo. Ela não precisa saber de tudo. Porque senão ela vai concorrer com aqueles que sabem tudo, sabem o projeto inteiro do Gramsci, por aí vai. Então, para evitar concorrência, eles ensinam aos poucos. O pessoal bam da teologia da libertação vai regimentando e vai ensinando aos poucos. Portanto, tem muito padre por aí que está com pesão no comunismo, talvez não saiba, quebra o galho do seu padre, não sei. Mas está com pesão lá se faz uma dessas coisas. Então, são formas. Você vê a espiritualidade do padre. Padre que acha que é besteira acreditar em Nossa Senhora, imagina, né? Isso aí é piedade popular. Eles falam piedade popular como quem diz, né? Crendice popular, superstição popular. Aprende isso no seminário, viu, gente? Eu já vi acontecer isso daí.
Então, quer dizer, são, assim, sinais que o seu padre é da teologia da libertação. Ou ele é uma pessoa espiritual, ou é uma pessoa que respeita as festas da igreja, é uma pessoa que realmente respeita Jesus, fala do evangelho, respeita a tradição da igreja, o magistério, né, da igreja também, as escrituras. Ou ele é um moderninho que já está com o pezão na teologia da libertação. Mesmo que ele não saiba, já começou. E muitos deles sabem. Aquele relativismo, sabe? Tudo é relativo. Então, você vai começando a ver. Compara o seu padre com o santo. Você fala, mas vai comparar o padre com o santo? Sim, porque ele devia querer ser santo, né? Ele devia estar no caminho da santidade, né? Ele não devia estar no caminho do mundo. Veja se ele fala sobre o inferno. Fala, não, o inferno não existe, só uma ideia. Na verdade, demônio não existe. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. São dois lobos, um querendo destruir o outro. Conversa mole. O demônio existe, é muito real. Tá certo? Assim como o teu anjo da guarda também existe, é muito real. A luta do céu e do inferno por você é muito real. E sempre foi. Todos os dois querem você. Deus te convida, o demônio te arrasta. Ele quer levar você de qualquer jeito para lá. E o demônio não é democrático não, viu? Lá manda ele, ponto final. Você faz o que ele quer e fim. Aliás, ele te tortura pela eternidade, né? Que é mais do que ele quer, se vingar do ser humano, porque Deus colocou um ser humano acima dele, que foi Nossa Senhora, e colocou todos nós, que somos irmãos em Cristo, também acima dele, que é só uma criatura. Então presta atenção. É assim, nesses foras, nessas coisas erradas, que você vai vendo de que banda que é o teu padre. Se ele está na igreja tradicional, não aquela só que fala latim. O pessoal fala igreja tradicional e já pensa que está falando latim. Não. Você vai vendo aí se é o que está na igreja tradicional de 2000 anos, né? Aquele que realmente aceita o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, ou se é esse carinha mais moderninho, né? Que está querendo que a igreja mude no sino da Amazônia. É ou não é? Tem padre por aí, gente, que fala para você não se ajoelhar para Jesus. Como assim? Na frente de Jesus, diante do nome dele, todo joelho se dobrará no céu, na terra e abaixo dela. Como assim na consagração não é para ajoelhar para Jesus? Começa a não querer que você comungue na boca. Outro absurdo também. Vai prestando atenção. São erros litúrgicos, eles sabem que são erros. Aí começa a falar, fizeram uma reunião na CNBB lá e proibido todo mundo de comungar na boca. Mentira, viu? Não aconteceu, tá? Eu continuo comungando na boca, se fosse assim. E o padre da paróquia que eu tenho ido, ele é um padre que obedece mesmo o bispo. Se o bispo falar que não pode, ele não faz. E, no entanto, não tem nada disso. Tá certo? Tem outras coisinhas também. Eu já vi gente aí em paróquia que faz uma adoração por ano do Santíssimo. E quando faz é com música do Roberto Carlos. O cara, em vez de ficar fazendo uma adoração, ele coloca a música do Roberto Carlos, vai lá, faz um discursinho que não tem nada a ver com o coitado do Santíssimo que está exposto e volta para tocar mais música do Roberto Carlos. Olha aí, um padre desse tem fé? Tem padre aí que se você... Olha, já aconteceu, gente, eu ver isso daí. No dia, aconteceu com a gente, tá? Justamente na Semana Santa, tá lendo o Evangelho que fala do martírio de Jesus, da paixão de Cristo. A minha esposa se emocionou, a professora Milene é minha esposa. Ela não é freira, ela é professora, tá? E a minha filha, que é a irmã Sofia, também. O padre criticou que não tinha nada que chorar. Mas se você não vai se comover com a paixão de Cristo, com o que você vai se comover, meu Deus? Não mais nada, né? Tem um outro padre, gente, eu estou falando de coisa que eu vi. Tem um outro, esse já é outro, tá? Tem um outro padre que lá na primeira comunhão, as crianças fizeram, né? Era para fazer renovação dos votos do batismo. Gente, não foi nada disso. Eles renunciaram às agressões à mãe terra. Olha que absurdo. Eles só falavam de ecologia. Você vai vendo que o cara é mais psicólogo do que padre, e psicólogo comunista, que fica falando de ecologia no meio da missa. Olha aí. Tem muitos sinais, gente. Quem é um pouco mais velho conhece uma igreja mais séria. Tem muitos sinais aí de que o seu padre está pisando no tomate, né? Então o que você pode fazer? Para terminar o vídeo, né? Você pode fazer o seguinte, gente. Primeiro tem que rezar por esse padre, pela conversão dele, porque é inferno na certa, né? Vamos falar a verdade. E é para a gente rezar pelos pecadores. Nossa Senhora, que criticou muito os padres, por sinal, Nossa Senhora Rosa Mística, pede para rezar pelos padres. Então, vamos obedecer nossa mãe, que entende mais do que nós. A gente critica, mas tem que rezar por eles também. Não é porque vai rezar que não vai criticar, e não é porque vai criticar que não vai rezar, é os dois, né? Tem que apontar os erros. Tenta conversar com ele. No geral não aceita, mas pelo menos tenta conversar com ele. Se não dá certo, reclama pro bispo. Se o bispo está nem aí, reclama dos dois pronúncios apostólicos, lá em Brasília, né? É só entrar no Google lá, Nunciatura Apostólica, você acha lá todos
os contatos dele. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo. Depois eu não lembro, o pessoal fala, você não colocou. Então, por isso que eu estou falando já. Eu tenho muita coisa na cabeça, acabo esquecendo. Então, você procura no Google lá, Nunciatura Apostólica. Você vai achar fax do Núncio Apostólico, que é o superior de todos esses bispos, representante do Papa no Brasil. Você fala assim, que adianta? O Papa Francisco está nessa também. Mano, não importa, mas eu digo para você que você reclamar pro Núncio, eu digo para você que funciona. Alguma coisinha muda. Pode não ser tudo que você queria, mas você balançou esse pessoal. Filma o cara, põe na internet. Denuncia. Manda para nós aqui. Enfim, vamos começar a expor esse pessoal para eles verem que não estão agradando, gente. Ele fala o negócio em público, vai pro público ver a besteira que ele tá falando, ué. Tá certo? Então é isso, gente. São coisas que você deve fazer para a gente batalhar pela igreja verdadeira. Então são os sinais de padres desgarrados do rebanho que deveriam estar levando a gente, vocês, para o céu e estão levando vocês ladeira abaixo. É isso aí, gente. Paz e bem.